E aí, gente, tudo na Santa Paz? Vou trazer um texto para vocês que está em 2 Coríntios, capítulo 12. Vamos fazer um estudo do versículo 1 até o 10, mas eu vou citar aqui só o 9 para que você entenda do que estamos falando. Estamos falando da graça de Deus, estamos falando de Paulo. É um versículo conhecido que diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Isso é um versículo que Paulo fala. Isso é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Coríntios, a igreja que ficava na Grécia. Eu posso dizer, até eu acho que sem medo de errar, que essa era a igreja mais complicada da terra. Essa igreja tinha desvio teológico, tinha um desvio de tudo. Essa igreja tinha problema de culto, tinha problema de valorizar o homem ser exaltado, tinha problema de Santa Ceia, era uma bagunça, os caras faziam até se embebedavam na Santa Ceia, tomava tanto vinho que ficava bêbado. Essa igreja tinha problema de pessoas, homem que vivia até com a mulher do seu pai dentro da igreja. Tinha problema do culto, de saber se mulher, como se comportar na igreja, que era um problema cultural de mulher da época. Então tinha muitos desvios religiosos, espirituais, teológicos. Era uma igreja bem complicada. É tanto que Paulo escreveu para essa igreja 4 cartas. Mas no cano mesmo, na Bíblia, só existe 2 registradas. Mas quando você lê as 2 cartas lá, vai ver que ele escreveu 4. Só que nós só temos 2 na Bíblia. As outras 2, ninguém sabe. Mas por o que ele fala que já tinha escrito antes. Então, vamos lá. Quando Paulo escreve essa carta, o que acontecia na igreja de Coríntios? A igreja de Coríntios, aquele judaizante filtrado dentro da igreja, que queria que a lei permanecesse dentro da igreja, chegava e conversava com o povo que era convertido, que antes era judeu, tinha se convertido, até quem não era, perguntava quem pregou o evangelho, quem não pregou. Ah, foi Paulo. Paulo era um fariseu, um conhecedor da lei. Ah, não, se foi Paulo, Paulo está errado. Paulo não faz parte dos 12. Paulo não é apóstolo. E com isso eles queriam que eles crescem em Cristo e crescem na lei. Então a igreja tinha as 2 coisas. Então eles não reconheciam Paulo, não queriam reconhecer Paulo como apóstolo, porque dizia que Paulo não fez parte dos 12. E eles contavam as suas histórias espirituais e ficavam se gabando das suas revelações, que teve, que não teve, e aquilo estava fomentando a igreja. E Paulo, quando escreve essa carta, ele chega nesse capítulo 12, ele conta que se é para falar de revelação, de coisas que teve com Deus, ele conta uma que ele teve. Só que ele conta nesse capítulo, ele diz assim, se é para falar de revelação, eu conheço um homem, ele não diz que é ele, mas é ele está falando dele. Fala assim, já que vocês estão se gabando, estão se autoelogiando, já que é para falar de revelações, eu conheço um homem que foi arrebatado até o 3º céu. Se ele foi no corpo dele até o céu, eu não sei. Ou se fora do corpo, também não sei. Eu sei que ele foi até o 3º céu. Quer dizer, o 3º céu é onde está o trono de Deus. O 1º céu é o céu que nós conseguimos enxergar. Depois tem o 2º céu, onde está os planetas, as coisas estão no 2º céu. E o 3º céu, onde está o trono de Deus. Então Paulo disse que ele foi arrebatado até esse 3º céu. E lá ele viu coisas inefáveis. Quer dizer, ele viu coisas maravilhosas, coisas inexplicáveis, coisa que o homem não consegue descrever aquilo que viu. Era coisas espetacular.
Ele fala, eu conheço um homem que foi arrebatado até lá. E ele fala, isso aconteceu há 14 anos. Quer dizer, durante 14 anos, Paulo não contou isso para ninguém. Ficou com ele. Por quê? Porque quando Paulo é arrebatado até o terceiro céu, foi antes há 14 anos, na época que ele escreveu Coríntios, era 14 anos antes de ter escrito Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, ele não tinha feito nem sua primeira viagem missionária. Paulo devia estar em uns 4 anos, mais ou menos, de convertido, porque antes ele era aquele Saulo de Tarso, que está lá em Atos 9. Aquele Saulo arrogante, prepotente, orgulhoso e perseguidor da igreja, que batia em cristão, que fechava igreja, fechava sinagogas, perseguia literalmente a igreja. É tanto que em Atos 9, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus mesmo diz para ele, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali foi onde houve a conversão. Então, antes dele começar o seu ministério como missionário, como um pregador, ele disse que foi arrebatado até o terceiro céu. E lá ele viu coisas maravilhosas. Eu acho que ali Cristo já estava preparando Paulo para o seu ministério, porque o ministério e a vida de Paulo não foi fácil. Quando nós lemos a história dele, nós vemos o sofrimento que ele passou, a perseguição que ele sofreu. Então ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas maravilhosas, coisas espetaculares, coisas que não consegue descrever, coisas que o homem não sabe falar. O que viu, não dá para explicar. Ele fala, se eu tiver que me orgulhar, eu me orgulharia disso que eu vi. Então vocês, é como se vocês estão me diminuindo como apóstolo, porque vocês tiveram a revelação, mas eu não. Ele não fala eu, né? Ele fala assim, eu conheço um homem que foi lá e teve essa revelação, teve esse conhecimento, até o terceiro céu, até o trono de Deus. Então, se eu tivesse que me gloriar, eu me gloriaria disso. Mas sabe por que eu não me glorio disso? Porque quando eu fui arrebatado até o terceiro céu, Deus me deu um espinho na carne para que eu não me glorie das minhas revelações. Quer dizer, Deus me deu um problema, Deus me deu uma enfermidade. Deus não colocou essa enfermidade, esse espinho na minha carne para que eu sempre lembre que eu tenho que ser humilde, que eu não posso ser o Saulo de Tarso que eu era antes. E eu ainda orei uma vez para que esse espinho saísse. Orei a segunda vez para que o espinho saísse. E as 2 vezes que orei, o espinho não saiu. Quando eu orei a terceira vez, Jesus me falou, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quer dizer, só a minha graça é suficiente. Você vai viver com espinho na carne, você vai viver com esse seu problema, porque só a minha graça é suficiente. Porque aí você vai perceber que você é fraco, porque esse espinho você não consegue tirar. Aí é que você é forte, porque eu estou contigo, o meu poder está sobre você. Então você como homem, você é fraco. O espinho está ali o tempo todo, você não consegue tirar. Então você não tem poder, você é fraco. Mas mesmo você fraco, o meu poder está sobre você. Você se humilhou, você desceu, você reconheceu que eu sou o Senhor. A sua arrogância, a sua prepotência mudou. Você agora é mais humilde. Então a sua fraqueza, aquilo que para o mundo é fraqueza, para mim você é forte. Então, a sua fraqueza de não conseguir tirar o espinho na carne, mesmo orando, só a minha graça te basta. Agora vamos entender graça. Às vezes a pessoa não sabe o que é graça. Fala, eu vivo pela graça. Graça quer dizer um favor imerecido. É uma coisa que Cristo fez que nós não merecemos. Quando você vê a carta aos Romanos, até citei outro dia esse versículo, que diz que Deus olha para a terra e não vê um justo sequer. Todos estão condenados a ir para o inferno. Já o pecado já está incutido nele ali. O homem tem a natureza caída.
Eu vou mostrar para vocês que às vezes a pessoa, e as crianças, eu não vou entrar nesse método, mas para você ver que é do homem ter a natureza caída. Se corte um pedaço de bolo e chame 5 pedaços e chame 5 crianças e manda elas pegar o bolo. E vocês vão ver que a que chegar primeiro nunca vai pegar o bolo pequeno, vai pegar o pedaço maior. Corta em pedaço diferente, maior. Então, porque é do homem, ele não se preocupa com o outro, ele não ama o próximo como ele diz que ama. Isso é do homem, mesmo sendo criança. O homem tem a natureza caída. Eu não estou aqui falando de salvação de criança ou não falando, não é isso. Eu estou só explicando para que você entenda. Se você cortar um pedaço de bolo em 5 pedaços diferentes, chamar 5 crianças, quando você mandar eles pegar, você vai perceber que eles vão pegar os pedaços um maior do que o outro. E veja que criança não tem maldade, porque isso é da natureza caída do homem. O homem não consegue chegar a Deus sem Deus. Ele precisa de Deus. Então, graça é isso. Nós merecemos ir para o inferno. Eu costumo dizer, às vezes quando eu estou dando aula, nunca peça para Deus o que você merece. Porque o que você merece e o que eu mereço é inferno. Nós não vamos para o inferno por causa da graça. Quer dizer, eu mereço ir, eu mereço pagar pelos meus pecados, mas Jesus foi lá e tomou o meu lugar, e hoje, por eu crer, por eu viver com Cristo, por você crer, por você viver com Cristo, você está liberto. Isso é graça, você não merece, favor imerecido, e Ele fez com você, tirou você da mão de Satanás e colocou na maravilhosa luz. Isso é graça, favor imerecido. Você não merece, mas Cristo foi lá, cumpriu aquilo que era o seu castigo, foi para Ele. E hoje só a fé, só você andar com Ele, só você ter Ele como Senhor e Salvador, como teu Senhor, como teu Deus, isso é suficiente para a salvação.